Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do programa da Estação Elevatória de Coimbra, um equipamento cultural que é gerido pelas Águas de Coimbra, a empresa municipal que, enfim, faz a melhor água do país. Ou antes distribui, não faz, distribui, para ser tecnicamente exato. E, portanto, em nome do Sr. Engenheiro Pedro Geirinhas, que é engenheiro, como todos os aqui presentes, que é o Presidente das Águas de Coimbra, dou a boas-vindas a todos e muito em especial aos nossos convidados. Vou apresentar os nossos convidados e primeiro as senhoras, que é assim é assim que a norma manda. Eu gosto muito de seguir as coisas que me ensinaram. A Sra. Engenheira Isabel Lança fez Engenharia de Ambiente em Aveiro e depois uma pós-graduação em Estudos Europeus na Universidade de Coimbra. Tem-se dedicado a problemas de ambiente e a questões de gestão e está no seu segundo mandato de Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Engenheiros. E, além do mais, pula em primeiro lugar, além de ser engenheira em vez de engenheiro, porque é co-organizadora desta sessão de hoje. É com muito gosto que registro esta parceria. Eu acho que a Ordem dos Engenheiros tem o seu espaço, onde eu já fui muitas vezes, mas este também pode ser o espaço onde a Ordem dos Engenheiros pode realizar as sessões que entender por bem realizar. Quanto aos outros dois membros deste painel, é assim que se diz, painel, são os autores do livro que nos traz aqui hoje. Vamos começar pela ordem que aqui está no livro. Portanto, primeiro o mais novo, depois o mais velho. Embora não se note aqui a idade, porque o seu engenheiro mais velho está como se fosse novo. Recaustado. Olha que teve aqui há pouco tempo o Sérgio Godinho, que acho que é da mesma idade, do mesmo ano, e eu acho que está mais novo que o Sérgio Godinho. Eu concordo. Engenharia com Sérgio. Portanto, Eloy Figueiredo, o Sr. Engenheiro Eloy Figueiredo e o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, que são os dois engenheiros civis. Começando então pelo mais novo. Eloy Figueiredo é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Porto, em 2004. Fez depois o mestrado em Estruturas de Engenharia Civil de 3 anos depois, 2007, e fez o doutoramento em Engenharia Civil também na Universidade do Porto, 2010. Se eu me enganar alguma coisa, se faz favor, emenda, que eu tenho emenda, ao contrário de outras pessoas que não têm emenda. Eu tenho emenda em 2010 e para a realização do seu doutoramento fez a investigação no Los Alamos National Laboratory, portanto, que é uma... Diga? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, claro. A Los Alamos só pode ser nos Estados Unidos. Que é um sítio de referência, enfim, da ciência e da tecnologia. Atualmente é professor catedrático e diretor dos cursos de Engenharia Civil na Universidade de Lusófona, em Lisboa. A sua área de interesse é a monitorização da integridade estrutural ou saúde estrutural de edifícios ou estruturas, como pontes, etc. Ele costuma dizer que as obras de engenharia envelhecem tal como nós, o tal como nós é aquilo que nós somos sensíveis, tal como nós, mas se as obras de engenharia envelhecerem tal como o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, eu acho que a saúde estrutural está garantida das obras de engenharia. Tem um bom sistema de monitorização. E, portanto, ele serve-se de modelos estatísticos para identificar danos nessas infraestruturas e já no seu doutoramento ele usava, imaginem, machine learning, que agora está muito mais na moda, para o reconhecimento de padrões. Portanto, ainda não se falava tanto em inteligência artificial, mas já estava a usar. 2005. Muito bem. Last not but least, isto para usar um provérbio português, ou seja, Carlos Matias Ramos, deixem-me dar um destaque especial, porque é com muita honra que, espero que não se importam, é com muita honra que eu
e as Águas de Coimbra recebem aqui, que a cidade recebe, porque é um sítio que eu sei onde ele gosta de vir. E ele deve saber que nós gostamos de o receber. Ele estudou aqui em Coimbra, natural de Pinhel, foi feliz aqui, ainda há pouco me estava a dizer, espero que não seja uma inconfidência, mas que teve aqui o seu início de namoro com a atual esposa, foi aqui neste jardim, e portanto uma pessoa pode voltar ao sítio onde foi feliz. De modo que, talvez para declarar tudo, nós tínhamos informações sobre isso e escolhemos precisamente este sítio. por essa razão sentimental. É uma das figuras mais proeminentes da engenharia civil em Portugal. Ele fez os preparatórios aqui na Universidade de Coimbra, porque na altura a Faculdade de Ciências ainda era só de Ciências, não era Faculdade de Ciências e Tecnologia, só começou a ser no ano de 1972. Devo dizer que a faculdade, que é a mesma faculdade onde eu estudei, entrei só em 1973 e nessa altura já era Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Em 72 fez, se formos contar com a Faculdade de Filosofia do Marquês, fez exatamente 200 anos e, portanto, tem atualmente, é uma faculdade, se contarmos com a Faculdade de Filosofia, tem 250 e poucos anos. E, portanto, mas depois, como aqui não havia a conclusão dos estudos de engenharia, concluiu no Porto, na Universidade do Porto, que é uma grande escola de referência do país, que é a mesma onde o Eloy Figueiredo estudou. Depois, portanto, licenciou-se em 69 no Porto e desde cedo se interessou muito por estruturas hidráulicas. É, digamos, a sua área de interesse. A grande parte da sua carreira foi realizada no nosso Laboratório Nacional, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que, se não me falha a memória, foi fundado em 1946. Exatamente. A memória ainda não. 1946. Não está aqui esse dado, é um dado que eu aqui tenho. E ele foi lá investigador, fez especialização nessa área. Em 1998 ficou investigador coordenador, especialista na área de estruturas hidráulicas. Foi nessa casa que foi diretor do Departamento de Hidráulica e Ambiente, e são duas coisas muito relacionadas. Já vou invocar esse facto de hidráulica e ambiente, que tem a ver com o rio que aqui estamos, que corre aqui e de onde se tirava a água nesta estação elevatória para serviço das populações. Portanto, ele dirigiu o Departamento de Hidráulica e Ambiente, e depois foi vice-presidente primeiro e depois presidente do LNEC entre 2005 e 2010. Depois o que é que se pode ser acima de presidente do LNEC na engenharia portuguesa? Bastonário. É a promoção, não é? E foi, de facto, 2010 a 2016, quando ele entrou não poderia prever que iria haver a crise da Troika, mas esteve à frente da engenharia portuguesa numa fase que terrível. Posso dizer que foi complicada para todos, enfim, ele fez aquilo que tinha a fazer e que ele sabe fazer muito bem, como ninguém, que é a defesa da profissão, a projeção internacional da engenharia portuguesa, e, portanto, durante os mandatos dele, que foram 2, a engenharia portuguesa ganhou projeção, e projeção que é merecida. Ele puxava o brilho, é uma coisa que já brilhava. Depois disso, tem estado, tal como o Eloy Figueiredo, na Universidade de Lusófona, em Lisboa. E, portanto, é lá professor e enfim, agora enfrenta uns estudantes mais novos, talvez diferentes em algumas coisas, mas como ele, enfim, não envelhece, eu acho que eles não notam a diferença de gerações. Entre os vários assuntos que ele tem dedicado particular atenção, e nós conhecemos a atenção dele através dos órgãos de comunicação social, aliás, tal como o Eloy Figueiredo, que tem escrito para vários jornais, incluindo o Público, mas o Carlos Mateus Ramos tem escrito na imprensa nacional, em vários sítios, por exemplo, o Expresso, por exemplo, sobre o novo aeroporto de Lisboa, e foi uma voz, uma voz muito firme, com uma opinião muito bem definida, e eu acho que eu, em nome de todos, agradeço muito a sua intervenção nisso, porque deve falar quem sabe.
e nós sabemos que o assunto está aí, a obra ainda não começou, mas o pensamento sobre a obra deve-se começar antes da obra. E isso é o segredo da engenharia que este livro ajuda a consolidar. Depois, ele é também autor, em parte, pelo menos, das obras de hidráulica do Baixo Mondego, que agora estão nas bocas do mundo. E isto vai ser também um bocadinho tema é inevitável, porque nós estamos aqui à beira do Mondego e estou certo que na sua intervenção referirá exatamente, digamos, algumas mensagens que estão aqui no livro e que mostram, digamos, a importância não apenas da obra, mas do cuidado da obra. A tal saúde que é preciso assegurar continuamente à medida que a obra envelhece. Portanto, apresentados sumariamente muito mais haveria para dizer. Vou dizer algumas palavras sobre o livro, para depois passar à senhora engenheira e depois aos autores, e haverá no final um espaço, se concordarem, de intervenção da nossa distinta audiência. Sobre o livro. Este não é o primeiro livro dos dois autores, é o segundo. E, portanto, não há duas sem três. Digo desde já que fico à espera do vosso próximo livro, porque este livro vem na sequência do primeiro. Aliás, alguns dos temas que estão neste livro, em particular os axiomas que fazem a estrutura ou a infraestrutura deste livro, isto tem aqui 12 axiomas e um meio axioma que dá o título ao livro. A ciência descobre, a engenharia cria. O meio é uma brincadeira. Quer dizer, podem tomar este 13º axioma, mesmo como axioma. Mas o meio é uma pescadela de olho que eles dão aos leitores a perguntar de algum modo, concordam, não concordam? Como nós concordamos, acho que é um axioma inteiro. É de facto, eu falo como cientista, a ciência de facto descobre e a engenharia cria. Eu não sei criar, só sei descobrir. É uma limitação que eu tenho. Tenho uma admiração enorme pelas pessoas que criam, embora às vezes haja, enfim, uma mistura das coisas. Como sabem, há pessoas que descobrem e criam, há cientistas que são engenheiros, e as coisas estão mais misturadas do que, por vezes, do que o título pode dar a entender. Mas pronto, está bem dito, em geral é assim, embora por vezes a mesma pessoa consiga acumular as duas capacidades. O primeiro livro que eles escreveram foi publicado pela Universidade de Lusófona em 2020, portanto há 5 anos e pouco. Intitulava-se Engenharia Civil, são os dois engenheiros civis, uma perspectiva sobre a formação e a profissão. De algum modo, o tema continua aqui a ser desenvolvido. Isto é uma perspectiva sobre a formação e a profissão. Aliás, sobre a formação, está logo aqui o primeiro axioma. A universidade é um espaço para ensinar a aprender. Não é ensinar e aprender, é ensinar a aprender. E depois tem uma série de outros axiomas, mas logo o primeiro tem a ver com a formação. Portanto, são os dois autores, estão ligados ao ensino, é do ensino que eles partem, e de algum modo, o que eles vão dizer a seguir para a profissão, se não está no ensino, devia estar no ensino. Quer dizer, são coisas que talvez se possam transmitir no ensino, não tanto formalmente, mas por osmose. Bom ponto de vista. Quer dizer, por proximidade, enfim, na relação que sempre há, e na engenharia muito mais, discípulo-mestre. E os outros axiomas, eu posso enunciar alguns. A confiança não pode crescer mais rapidamente que a competência, quer dizer, se não é competente é para desconfiar. Isso é um bom... Olha, uma pessoa logo aqui no axioma 2 já pagou o preço do livro ao aprender isto. A função da engenharia é simplificar, ao contrário do que, por vezes, uma pessoa olha para estes tubos, olha para estas coisas, estamos dentro de uma obra de engenharia, uma obra hidráulica, e pode-se pensar, tantas coisas, umas máquinas tão complicadas, é a maneira mais simples de fazer puxar água. Porque se houvesse uma maneira mais simples, ter-se-ia feito. Agora, às vezes, o simples é complicado, mas deve ser o menos complicado possível.
O terceiro, o quarto, sem trabalho não há criatividade, claro, quer dizer, uma pessoa senta-se sem esperar que a criatividade venha sem fazer nada, é evidente que a criatividade vem quando se está a fazer, vem-se quando está a trabalhar. É natural, a criatividade é natural a quem está a fazer alguma coisa. Se não estiver a fazer nada, é totalmente estéril. Totalmente estéril. A engenharia trabalha em equipa. Há aqui um provérbio sobre isso. Qual é que é o provérbio? Se não queres chegar, vai sozinho. Se queres chegar, vai com alguém. Não é? Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, vais junto. Isso é verdade para a ciência hoje em dia. Já não há ciência solitária e é, se calhar, ainda mais verdade para a engenharia. Ninguém faz a engenharia sozinho. A engenharia é 5% de imaginação e 95% de transpiração. Eu diria que a percentagem na ciência também não será muito distante. Também é preciso soar muito, não é só na engenharia. Na ciência pode mudar um bocadinho a percentagem, talvez mais, não sei. Não vou discutir percentagens. Mas é verdade, acho que a frase também é do Edison, não é? Sim. Qual é que é a frase do Edison? É qualquer coisa que... Bem, o Edison, como sabem, é aquela pessoa que fez milhares de experiências para fazer a lâmpada incandescente e só depois, transpiração, e só depois é que conseguiu, com filamento de carbono, fazer a lâmpada. Eu não me recordo, não vale a pena. Mas é deste género. É preciso transpirar muito para... É da mesma linhagem. É na mesma linhagem. Os números não mentem, mas podem não dizer a verdade. Pois os números são auxiliares, digamos, para... A matemática é auxiliar das ciências e da engenharia, mas é preciso saber usar. E, portanto, aqui os números não mentem. Há quem minta com números. Então, a estatística é uma fonte de mentiras. Há uma frase famosa que há as mentiras, as grandes mentiras, e por cima disso as estatísticas. E, portanto, mas os engenheiros usam bem a matemática e às vezes a matemática não está naqueles números que nos servem, mas estão noutros. A matemática ajuda a encontrar a verdade. O risco minimiza-se, mas não se anula. Isto é muito importante para a questão aqui das cheias de Mondego. Não há risco zero. Não há risco zero. Ninguém pode prometer. Se alguém prometer segurança total, está a mentir. Ninguém pode prometer 100% de segurança. A redundância é o plano B, coisa que eu aprendi na Alemanha. Na Alemanha, para qualquer coisa, inclusive uma festa de Natal, havia o plano A, o plano B e o plano C. Mesmo que a festa de Natal fosse só de um ano, havia o plano C para a festa de Natal. Os portugueses e os alemães distinguem-se nisso. Em Portugal não há plano C, também não há plano B. E às vezes nem há plano A. E, portanto, a redundância que não existiu no desastre da Glória, por exemplo, é essencial. Quer dizer, o plano B deve estar colado ao plano A, o plano A tem de ter o plano B, é o que é que diz. Estou a tentar interpretar estes axiomas. O computador e a inteligência artificial são ferramentas para alcançar um objetivo. Há quem pense que a inteligência artificial que é o santo grau, que é o ponto ômega. Mas, como é evidente, se não houver inteligência natural para pôr aquilo ao serviço, ela sozinha não é capaz de fazer muito. Tem de ser provocada e tem de se pôr a gerir. A solução final não é definida pela intuição, mas pela razão. Portanto, aqui o primado da racionalidade, porque às vezes a intuição que é muito útil, mas a intuição também pode ser enganadora. A intuição tem de ser controlada sempre pela razão. A intuição serve na ciência, serve na engenharia, mas é preciso o freio da razão. Não há solução sem compromisso. E esta frase é uma frase que não é apenas na engenharia, eu acho que se aplica na nossa vida. Aplica-se, sei lá, até na política. E, portanto, este livro dá para os políticos lerem. E, finalmente, a ciência descobre o que existe enquanto a engenharia cria o que iniciou. Portanto, eu acabo de ler o índice. E o que eu convido depois de ler o índice é que percorram o livro, como eu percorri. Eu tenho muito orgulho de ter estado muito tempo à frente desta coleção Ciência Aberta.
penitenciam-me de não ter incorporado quase livros nenhuns de engenharia, porque chamava-se ciência aberta e, portanto, devia ser mais aberta. Devia ter sido mais aberta. Há qualquer coisas de engenharia eletrotécnica, engenharia informática, mas porque a ciência e a engenharia estão mais ligadas do que é a mensagem do título deste livro, estão ligadas e esta frase que eles escolheram para título é muito expressiva. Se não for verdade, digam, mas acho que a frase é originalmente do Theodor von Karman, de um grande matemático, físico e engenheiro. Cá está. Alguém que descobria e criava. Quem foi Theodor von Karman? Enfim, estando aqui uma ilustre plateia de engenheiros, estar a falar de génios da ciência e da engenharia pode ser estulto. Mas é já agora judeu, como muitos grandes génios, nascido em Budapeste, húngaro. Houve uma geração que foi da Hungria para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e chamavam essa geração os marcianos de Budapeste. Porquê? Pareciam extraterrestres. Porque a inteligência deles era qualquer coisa fulgurante. E quem já analisou esse fenómeno diz que a origem tinha a ver com a escola. O Liceu de Budapeste era, de facto, um alfobre de gente sábia. Eles foram de Budapeste para os Estados Unidos, para vários sítios dos Estados Unidos e ajudaram a mudar tudo. O von Karman é da aerodinâmica, é o criador da aerodinâmica e da aeronáutica. Curiosamente, a linha de von Karman é aquela fronteira enfim, a atmosfera vai decaindo gradualmente, a densidade vai diminuindo, mas acima de 100 km, convencionalmente, a linha de von Karman diz que passa a ser o espaço. E, portanto, só se chama astronauta alguém que tenha passado a linha de von Karman e, acrescento eu, não basta isso, há quem tenha pago só para fazer isto, é também preciso fazer algumas tarefas, ter algum controle sobre o veículo, etc. Hoje está definido para ser astronauta ter passado a linha de von Karman. Mas ele foi o criador do Laboratório de Aeronáutica do Caltech, e transformou aquilo num centro de excelência aeroespacial. Foi o fundador do famosíssimo do Propulsion Laboratory, o JPL da NASA, onde testaram e testam os foguetões, essa coisa toda. Foi um criador de futuro. E foi ele que disse, então, a ciência é o estudo do que é, a engenharia constrói aquilo que vai ser. E acrescenta, o cientista explora aquilo que existe, enquanto que o engenheiro cria aquilo que nunca antes existiu. Isto é uma espécie de linha de von Karman, em que estão uns perto da Terra e outros perto do céu. Agora não vou dizer qual é a parte da ciência e qual é a parte da engenharia. Eu acho que é evidente. Eu acho que a engenharia, se calhar, são os que estão mais perto da Terra, os agarrados à Terra, e a engenharia e a ciência são aqueles que estão para lá na linha de von Karman, cuja imaginação vai mais longe. Mas os engenheiros esses têm de ter os pés na Terra, e têm de ter os pés na Terra pela razão simples que, sendo as duas atividades humanas, a engenharia destina-se a dar, a partir do conhecimento, com certeza, a dar conforto aos humanos, quer dizer, a possibilitar uma vida melhor. Se quisermos, por conforto, assegurar uma redução do risco. Não havendo risco zero, o risco pode ser diminuído ao máximo. E podemos ver a engenharia dessa maneira. É fazer com que a vida possa ser maior, já agora, e melhor. E isso é algo extraordinariamente humano. Não podem fazer isso sem a ciência, porque a ciência tem a ver com o conhecimento do mundo e não se pode, não se pode assegurar riscos menores se não sabemos como funciona o mundo. Quando foi em 1986 o famoso desastre do Challenger, chamaram um físico, o Richard Feynman, e ele fez uma experiência até com gelo, e era uma anilha que congelava muito a 8 graus Celsius, e estava em janeiro, quando foi o lançamento, estava mais ou menos essa temperatura no Cabo Canaveral. O que é que acontece? Ele fez a experiência e diz,
isto congelou, a Nídia não vai votar, não se pode enganar a natureza. E acusou muito diretamente, com a experiência, mostrar como são as leis da natureza, acusou a NASA de fazer relações públicas. E disse, com a natureza não se pode fazer relações públicas. A natureza é uma parede onde nós batemos com a cabeça se não soubermos que ela está lá e que ela existe. E, portanto, aqui está o Theodor von Karman a dar o mote a um livro. E há outra frase muito interessante do von Karman. Ele cresceu e estudou em Budapeste. E ele diz que das memórias de juventude que ele tinha era dos artistas de rua, vamos chamar mágicos ou ilusionistas, que muitos deles eram ciganos, na Hungria, muitos deles eram ciganos. E ele diz que aquilo parecia fazer coisas que excediam as leis da natureza, parece que violavam as leis da natureza. E ele diz que foi para a ciência e para a engenharia que ele acumulava as duas coisas para perceber as leis da natureza, para não ser enganado pelos mágicos. Há muitos mágicos que nos enganam, não só na juventude, como depois na vida adulta. Tá? Mas a natureza não pode ser enganada. A natureza é aquilo que é, nós somos parte da natureza e somos a única parte da natureza que a pode compreender. Somos a parte da natureza que a descobre e somos a parte da natureza que precisa desse conhecimento, dessa descoberta, para, de algum modo, nos proteger de fúrias da natureza. Vamos chamar-lhe assim, vamos antropomizar, dar-lhe um aspecto antropomórfico a isto. As fúrias da natureza, claro que não têm fúria, são factos naturais, mas temos de nos abrigar dos factos naturais, construir casas seguras, construir meios de transporte seguros, construir aeroportos que, enfim, também seguros, etc. Portanto, sobre a engenharia e ciência, muito haveria a dizer. A diferença, a etimologia das palavras é muito interessante. A etimologia das palavras é muito interessante. Em ciência, do latim, tem a ver com saber. Mas há uma palavra grega que é o episteme, que tem uma carga mais forte, que é o saber verdadeiro, o saber justificado. E a ciência é isso, o saber verdadeiro, o saber justificado. O saber confirmado pelo método científico. E depois, a engenharia tem a ver com ingênio, e o gênio, que é uma palavra corrente, não é? É muito interessante a origem latina, porque era a divindade tutelar das pessoas, e umas eram mais bem tuteladas do que outras. Por outras palavras, umas eram mais bafejadas pelo gênio do que outras. Portanto, o gênio significa o talento. O gênio significa o talento. Que os romanos atribuíam aos deuses. E que nós atribuímos muito pouco à genética, mas à educação e à escola, como mostra o Theodor von Karman. A parte genética pode ser coisa, mas não contribui tanto como a educação e a escola. A palavra gênio também está na base de engenho, que tomamos por máquina. E as máquinas aparecem... Primeiro apareceram as máquinas. Já na antiguidade havia máquinas. As máquinas é muito interessante. As máquinas, a engenharia procedeu, de certo modo, a ciência. Mas era uma engenharia muito empírica. Não se conhecia bem a natureza. Era por tentativa e erro. Primeiro foi a Revolução Científica no século XVII e depois, no século XVIII, veio a Revolução Industrial, que mudou a economia. Não foi a Revolução Científica que mudou a economia, foi a Revolução Industrial. Essa é que mexeu nas nossas vidas, no nosso poder, no nosso PIB. Mas isso está muito claro, eu tentei dizer isso no pós-fácil. Isto tem, além do texto dos autores, um muito bom, até porque é escrito por alguém que sabe o que é engenharia melhor do que eu, eu só fui professor de alguns engenheiros, de modo que não tenho essa capacidade prática de saber o que é engenharia. Mas é o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos, que já ajudou na apresentação do livro em Lisboa, na própria Ordem, suponho. E eu fiz um pós-fácil. E no pós-fácil, por convite dos autores, agradeço-vos muito essa oportunidade de estender o meu número de pós-fácios, não tenho muitos. E neste pós-fácil eu falo dessa distinção em que a engenharia está primeiro, vem a ciência e depois vem a engenharia fundada na ciência. E a engenharia fundada na ciência é outra coisa. É outra coisa. As pessoas com o nome de engenheiros só no século XVIII é que aparecem.
O pai da engenharia civil é um tal John Smitton, que trabalhou em várias áreas de engenharia civil, hidráulica, engenharia mecânica. Na altura o engenheiro fazia de tudo e ele foi o primeiro criador de uma associação de engenheiros civis, já no século XVIII. Claro que demorou. A ordem, suponho que em Portugal é de 1936, embora haja associações anteriores de vários tipos, e já começaram a aparecer engenheiros em Portugal, já no século XVIII, já no tempo do iluminismo havia engenheiros em Portugal. Então eu termino com a questão, na qual não sou especialista, mas como estamos aqui numa obra de hidráulica e aqui ao lado do Mondego, pegando no século XVIII, que é quando começam os engenheiros, e este John Smitton, considerado o pai da engenharia civil, tem um artigo de 1759, portanto é o ano em que são expulsos os jesuítas, 1759, que se intitula, isto tem um título grande, maior do que este título, Uma investigação experimental sobre os poderes naturais da água e do vento para gerar moinhos e outras máquinas dependentes do movimento circular. No fundo é a teoria dos moinhos e etc. Portanto, como é que a força hidráulica é o motor, se converte em movimento. E ele faz aqui um estudo que já é científico, já usa a matemática, já usa assim. E é muito curioso que este John Smitton tenha apresentado na Royal Society de Londres, no tempo em que ainda não havia aqui a Sociedade das Ciências em Portugal, Academia das Ciências, que tem aquele mote, que também falo aqui, que é preciso que aquilo que façamos seja útil, mas na Academia das Ciências Britânica, que se chama Royal Society, e que é de 1660, veja, é do tempo da Revolução Científica e não da Revolução Industrial, mas depois os engenheiros também lá tiveram abrigo. Há um português formado em Direito, chamado Bento de Moura Portugal, que apresentou uma comunicação sobre uma máquina chamada máquina de fogo, que era uma máquina a vapor, um novo modelo de máquina a vapor. Pois bem, quem apresentou não foi presencial pelo Bento de Moura Portugal, foi o engenheiro John Smitton. Portanto, isto é muito curioso. Um português que não só fez máquinas a vapor, mas também fez obras de hidráulica e andou a aprender obras de hidráulica em toda a Europa, incluindo a Hungria, ele esteve na Hungria. É um português que apresenta uma nova máquina lá em Londres, pela boca do engenheiro Moore. É mais a exceção que a regra. Infelizmente, as máquinas a vapor, como eu aqui tenho, demoraram aqui um bocadinho a chegar, a estabelecer-se, e nós não tivemos o usamento que gostaríamos de ter tido, porque a Revolução Industrial chegou cá a Portugal com algum atraso. O caso português é um caso muito, muito interessante, que até merece ser estudado. Por exemplo, porque é que no século XVIII, no século XIX, quando estava a Revolução Industrial pujante, nós não tivemos o mesmo grau de desenvolvimento. Basta olhar para a nossa história económica e não tivemos o mesmo grau de desenvolvimento. Então este Bento de Moura Portugal foi um estudioso das águas do Mondego, também, e termino com um outro estudioso das águas do Mondego, que é jesuíta, e que, portanto, em 1739, quando o Marquês acaba com os jesuítas aqui, ele estava aqui a estudar, foi embora e foi acabar de estudar em Roma, porque os jesuítas haviam de terminar no mundo todo. A influência que Portugal tinha nessa altura, conseguiu acabar a ordem em todo lado. Mas ele ainda teve lá uns tempos de sua formação e tornou-se jesuíta. Chama-se Padre Estevão Cabral. Tem uma ruazinha em Coimbra, ninguém conhece, mas é o grande homem do estudo da bacia hidrográfica do Mondego. E como estamos numa biblioteca aqui ao lado do Rio Mondego, eu venho trazer 2 livros da minha biblioteca, novos, que ficam aqui. Um chama-se, enfim, a edição é de 1929, porque é uma edição posterior, mas chama-se Memória sobre os danos do Mondego no campo de Coimbra e seu remédio, do Padre Estevão Cabral, que foi publicado originalmente em 1791, na Academia Real das Ciências de Lisboa. Isto é uma edição do século XX já. O Provedor-Geral da Bacia do Rio Mondego, que ele se chama Confederativo Sindical Hidrográfico, por Major do Exército de Engenheiro Agrónomo Mário Forte, chefe da Divisão de Hidráulica Agrícola. Por outras palavras, há um padre jesuíta com umas plantas magníficas. Uma pessoa tem de mostrar a planta do Rio Mondego. Temos de mostrar estas coisas todas ali para as câmaras. Vamos fazer isso, mostrar estas coisas todas ali para as câmaras. Que depois, ele era natural ali de Baldeia, perto de Castelo Branco, que no final do século XVIII estuda as obras, propõe coisas. Ele não gostava muito de diques.
E sabe porque é que ele diz que não gostava muito de dicos? Diz que os dicos têm tendência a arrebentar. Isto é um manifesto à gestão, não é? Se puderem brilhar isto, agradeço. Porque esse livro é de 1929, embora seja a reprodução de um livro mais antigo do século XVIII. Mas no século XIX também tenho aqui um livrinho da minha biblioteca, que fica nesta, porque a minha biblioteca é esta, chamado Memória, Vida e Escritos de Estevão Dias Cabral, que é, digamos, uma pequena biografia deste jesuíta ignorado, que estudou, já agora ele estudou hidráulica em Itália e viu como eram as cheias de alguns rios italianos e veio cá e foi pioneiro nos estudos de hidráulica. E, portanto, eu estou certo que a minha intervenção já vai longa e que, melhor do que eu, os autores do livro, muito em particular no capítulo das cheias, o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, vai dizer-nos qualquer coisa aqui sobre as cheias do Mondego. Mas o Mondego pode ter as suas fúrias, mas a engenharia sabe disso e nós confiamos na engenharia. E confiamos na engenharia, seguindo aqui uns axiomas, porque há competência na engenharia portuguesa. E, portanto, se há competência na engenharia portuguesa, e se a confiança deriva da competência, nós não devemos ter medo das fúrias do Rio Mondego. É isso uma das conclusões que eu tirei do livro. Ainda o Rio Mondego não tinha transbordado como agora, mas já tinha transbordado antes, incluindo no século XVIII. Ele já transborda desde que é rio. Nós hoje temos uma capacidade científica e tecnológica que antes não tínhamos. E essa capacidade deve fazer toda a diferença para aumentar a nossa confiança. Portanto, obrigado a estes filósofos da engenharia, é assim que eu lhes vou chamar, a estes filósofos da engenharia que dizem-nos o que é engenharia, como ela é vital para as nossas vidas, e diz-nos, acima de tudo, que podemos confiar nela. E eu confio, porque eu sei que a engenharia está muito perto, muito próxima da ciência. Eu sei que eles estão prontos a receber o que os cientistas descobrem para logo a seguir criar. E a certa altura a proximidade é muito grande. A proximidade é imensa. Portanto, aqui no título Ciência e Engenharia estão mesmo próximas. Está a ciência por cima, a ciência e a engenharia por baixo, mas é logo a seguir. E, portanto, se querem um livro para perceberem a proximidade entre ciência e engenharia, este é o livro. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora Engenheira, se faz favor. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esta obra que foi feita, porque efetivamente é um livro que apresenta a engenharia para todos. E apresenta de uma forma muito interessante, com vários aspectos que para os engenheiros, e aqui neste caso também falo pela ordem dos engenheiros, é fundamental, apostando naquilo que são as questões principais. Primeiro, a formação na escola e a formação de que a engenharia é uma aprendizagem contínua que não acaba quando se sai da escola, mas começa. E esta é uma perspectiva que é fundamental. Depois é também a ligação entre tudo o que são ciências e as várias áreas do conhecimento, que o engenheiro é particularmente formado para estar atento à necessidade de interligação entre as diferentes áreas do conhecimento. E isso é capaz de ser aquilo que também diferencia os engenheiros. Depois, por outro lado, acho eu também uma provocação, porque vem estabelecer esta ligação entre a ciência, entre a engenharia, entre aquilo que é a obra do engenheiro, mas também uma particularidade até dos próprios engenheiros. E há pouco estávamos a falar sobre isso, que é o foco dos engenheiros, são os problemas. Resolvemos os problemas, a primeira coisa que nos motiva é ir resolver outro. E se calhar às vezes, se nós pensássemos na divulgação daquilo que foi feito na resolução do problema, se calhar estaríamos a contribuir para uma coisa, para o reconhecimento da engenharia enquanto uma atividade que é fundamental para a sociedade e o reconhecimento de competências e de carreiras. Este reconhecimento de competências e de carreiras é também, por sua vez, um desafio para a própria administração, porque
infelizmente temos vindo a ver que há uma descapacitação da própria administração em cativar e em reter engenheiros que possam ter uma intervenção de qualidade naquilo que é toda a atividade, não só nas infraestruturas, como em tudo aquilo que tem a ver com as diversas áreas da engenharia. Isto traduz-se, por exemplo, naquilo que são o acompanhamento dos projetos, naquela tal perspectiva da manutenção, que é necessária logo quando é um engenheiro que está à frente da definição de um projeto, sabe que tem que ter manutenção, sabe que tem que ter um orçamento para aquilo que são as intervenções, ou substituição, ou reposição de materiais, e isso também é fundamental porque faz toda a diferença naquilo que é a gestão dos projetos. E este livro é exímio na forma como o refere. E depois também tem o cuidado de acrescentar aquilo que é uma outra perspectiva fundamental, que é a engenharia sustentável. E não é por acaso, efetivamente, a Unesco reconhece que a única forma da concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é a engenharia em todas as suas especialidades. E esta plenitude de ter uma atividade que é capaz de responder a todos os desafios, penso que é realmente uma característica da engenharia. E agora não resisto a deixar aqui mais um repto do von Karman. O Instituto em Bruxelas, o Instituto von Karman, foi uma peça fundamental naquilo que foi o desenvolvimento do controle da poluição atmosférica com o arranque dos modelos de dispersão, de controle dos mecanismos atmosféricos de dispersão e daquilo que é a dinâmica de reação dos poluentes. Essa nota... Era um gênio, já sabia da poluição antes dela. Não, ele sabia da termodinâmica da atmosfera, portanto, Isso. automaticamente foi fundamental. Falando um pouco, e se me permitem, dos autores, são efetivamente 2 engenheiros de referência, 2 mestres para aquilo que são os engenheiros do futuro, e particularmente, permitam-me que deixe uma palavra com toda a consideração para o engenheiro Eloy Figueiredo, mas acima de tudo para o engenheiro Matias Ramos, a quem me liga uma relação, permita-me diga até de amizade, porque efetivamente o nosso bastonário, e uma vez bastonário é bastonário sempre, tem um reconhecimento e um papel fundamental naquilo que é a atividade em termos de engenharia. Para além da competência, para além de ter tecnicamente todo um conhecimento que serve de referência à sociedade e que é uma pessoa que obviamente tem uma voz ativa naquilo que é a definição das decisões estratégicas em termos da engenharia, tem também uma outra coisa que é fascinante, que é um sentido de humor refinado. E que o torna uma pessoa muito particular e também um ser humano muito, muito bom. E não podia deixar de citar esta nota, não vou alongar muito mais, já ouvimos falar sobre o livro, o reconhecimento da Ordem dos Engenheiros da região centro para com ambos é muito grande, daí a nossa, digamos que o nosso compromisso em fazer parte também desta cerimónia. E eu, para não me alongar mais, vou só dizer que daquilo que eu percepcionei do livro, acho que se resume tudo numa curta história, daquilo que é o papel do engenheiro. Uma vez uma empresa estava parada, tinha um equipamento caro, parado, e que não sabia como o repor. E então foi lá um engenheiro. O engenheiro andou várias horas à volta da máquina, a olhar, a analisar, e de repente pediu um martelo. Pediu um martelo e deram-lhe um martelo. E ele foi diretamente a um ponto da máquina, deu uma martelada e automaticamente a máquina ficou a funcionar. E chegou o dono da empresa e perguntou-lhe, olha, quanto é que eu lhe devo? 5.000 euros. 5.000 euros? Sim. €1 pela martelada, mas 4.999 pela minha análise que lhe garantiu que a máquina funcionasse. Isto é efetivamente aquilo que é o papel do engenheiro e que penso que no livro está de uma forma não tão leve
mas está muito bem expresso aquilo que é o papel do engenheiro, aquilo que é o conhecimento e o pragmatismo de criar. E agradeço a ambos esta obra que é de referência. Agora ao primeiro autor, se faz favor. Muito bem. Muito boa tarde a todos, ao público. Muito obrigado por terem vindo. Eu começo por agradecer ao público, é sempre importante ter o público, senão não havia festa. E quero agradecer ao professor Carlos Filhais, porque desde o primeiro dia que nos conhecemos apoiou este livro e fez uma coisa extraordinária, que foi ler o livro de início a fim. E dar Eu costumo fazer isso. E dar sugestões, e foram incorporadas, eu diria que 95% das sugestões foram incorporadas no livro e deu aquele toque especial que não seria o mesmo livro se não tivesse a sua contribuição. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Eu é que tive o privilégio de ser um leitor avançado. Agradecer à empresa Municipal Águas de Coimbra, obviamente, por este espaço bonito, por nos ter acolhido aqui hoje. Eu não conhecia este espaço e fiquei maravilhado e já prometi que vou passar 2 noites daqui a uma semana, vou passar 2 noites em Coimbra para poder conhecer um pouco mais a cidade de Coimbra. Muito obrigado. À Ordem dos Engenheiros, Região Centro, e à sua Presidente Isabel Lança, eu estava ao pé do engenheiro Matias Ramos quando ligou e eu pude perceber que, desde o início, que a receptividade foi enorme. Apercebi-me da forma como ele falava ao telefone, que a receptividade foi enorme para nos acolher aqui em Coimbra. Muito obrigado. Antes de passar para aquela questão tradicional, porque é que nós publicámos o livro e tal, quero dizer que, pegando nas suas palavras, o que é engenharia? A engenharia nós definimos neste livro desta forma: é a ciência, a criatividade e o bom senso. E o meu colega tem uma expressão que eu vou pedir para ele dizer já agora qual é a expressão a propósito da criatividade e o bom senso. Qual é? Ele está a dizer isto que os cientistas não têm bom senso, mas depois os engenheiros acrescentam. Mas não é minha. Dizer... A frase não é minha, era do professor Lencastre, que dizia que o meu engenheiro tem que ter 1 tonelada de matemática, 2 toneladas de física e 8 toneladas de bom senso. O bom senso entendido entre uma mistura entre a intuição e a razão, claro está. Claro. E, portanto, é isso que define um bom engenheiro. É a capacidade de intuir e de, a partir daí, de decidir em função daquilo que é a razão, que é conhecimento. Certo. E, portanto, a engenharia é o bom senso e é isso que impera para que nós possamos simplificar e poder transformar, porque senão os puristas não transformam, não é? E a engenharia tem que saber simplificar para poder transformar. Mas, passando agora para a análise do livro, não vou começar a descrever o livro, mas quero apontar 3 razões que nos levaram a publicar este livro. A primeira é que queremos demonstrar que a engenharia segue os princípios de pensamento semelhantes ao cotidiano de nós próprios. Portanto, isto de simplificar, a engenharia pretende simplificar, isso é o que nós devemos fazer na nossa sociedade todos os dias. O facto de o risco minimiza-se, mas não se anula, o nosso dia-a-dia é feito dessa expressão, porque nós passamos constantemente, nós podemos ser uns bons condutores de automóvel, mas não estamos livres de, num stop, alguém nos bater contra nós e nós temos um acidente. Portanto, o que temos que fazer sempre é fazer tudo o que está ao nosso dispor e com o melhor conhecimento disponível do momento para minimizar que algo corra mal. É isso que é a engenharia. Depois, acreditamos que uma sociedade que não valoriza a engenharia é uma sociedade sem futuro e, portanto, nós pretendemos com este livro elevar os níveis comunicacionais da engenharia. A engenharia é menosprezada muitas vezes, não de forma intencional, mas por nossa responsabilidade. Nós, engenheiros, tal como estava a dizer, somos os primeiros responsáveis pela falta de comunicação na comunicação social sobre o papel da engenharia. A mim aborrece-me imenso que em 1969 o homem chegou à Lua e foi um grande acontecimento científico. Será que foi só um grande acontecimento científico? Foi um grande momento da engenharia. Não seria possível construir o foguetão e as naves espaciais do Saturno e por aí fora, e a nave espacial que chegou à Lua se não fosse a engenharia na sua maior plenitude. E, portanto, nós queremos
com este livro, colocar a engenharia no seu lugar, que é o lugar de permitir que a sociedade possa evoluir e mantendo aquele equilíbrio entre a estagnação, que é uma economia que não evolui, que estagna, mas também queremos uma sociedade que não abuse dos recursos naturais e, portanto, a engenharia está aqui para trazer novas soluções que preservem o ambiente e criem essa sustentabilidade que todos nós queremos. E a terceira razão para publicarmos o livro é que, para além da visão tradicional da engenharia, que é a arte de fazer coisas, de construir coisas, nós colocamos a engenharia como uma instituição humana. Esta definição não existia, portanto, eu acredito que fomos os primeiros a vir com esta definição da engenharia como uma instituição humana. Fazemos um paralelismo entre a religião e a ciência, também colocamos a ciência como uma instituição humana. Mas, agora, porquê que a engenharia é uma instituição humana? A engenharia é uma instituição humana porque no centro da nossa atividade estão as pessoas, estão todos nós. É essa a razão principal da engenharia. Não é construir coisas. Nós construímos coisas com um propósito, servir as pessoas. E o que é que a engenharia faz? A engenharia cria redes de colaboração, que permite colocar pessoas em contacto umas com as outras, instituições, sempre na base e na troca de conhecimento técnico-científico, mas sempre na base e assente em especialidades, em normas e em ética. Cada vez mais a engenharia tem que privilegiar a ética. E então agora com a inteligência artificial, em que está aqui não para substituir o ser humano, mas para auxiliar o ser humano, nós temos que conceber soluções com ética para permitir que a decisão final seja sempre controlada por nós. Em segundo lugar, a engenharia é uma instituição humana porque, como eu já disse, responde às necessidades humanas na habitação, na mobilidade, na comunicação, na energia e na segurança. A engenharia está aqui para criar soluções práticas, mas que sirvam as pessoas. A terceira razão é que a engenharia só funciona como uma base de uma crença coletiva. As pessoas acreditam na engenharia e, portanto, ela existe porque as pessoas acreditam nela. E elas atravessam uma ponte e não querem saber se a ponte está bem dimensionada ou não, porque acreditam que foi dimensionada por engenheiros competentes, engenheiros e engenheiras competentes, e, portanto, nós, quando as pessoas deixarem de acreditar em nós, a engenharia desaparece, deixa de existir. E, portanto, esta é a terceira razão. E a quarta razão, e última, que nós elencamos para descrever a engenharia como uma instituição humana, é que a engenharia evolui com a sociedade e as soluções da engenharia, os telemóveis, as infraestruturas, evoluem com a natureza. A engenharia evolui com a sociedade porquê? Porque a engenharia adapta-se às novas realidades, às novas exigências da sociedade, a questão da igualdade de género, a questão das alterações, do combate às alterações climáticas. A engenharia está aqui para responder à sociedade, mas adaptando-se às novas exigências da sociedade. E porquê que a engenharia evolui com a natureza? Porque na esperança de que a engenharia é eterna, tal como o ser humano, e que as soluções da engenharia são finitas, tal como nós, nascemos e morremos, tal como as soluções da engenharia nascem e morrem, ou são destruídas, portanto são substituídas. Portanto, nós colocamos que as soluções práticas da engenharia, e no livro focamos muito nas infraestruturas, portanto damos como exemplo as infraestruturas, por questões de afinidade, as soluções práticas da engenharia envelhecem e seguem aquele princípio da seleção natural de Darwin, em que aquelas que ficam obsoletas são substituídas ou são reconvertidas, as que são declaradas como inúteis desaparecem. E, portanto, tal como a lei da evolução de Darwin diz que, portanto, prevalecem os mais fortes. E nas soluções de engenharia também prevalecem os mais fortes. Por isso é que nós tivemos pontes que duraram 2000 anos, porque revelaram-se úteis e, portanto, ficaram lá durante 2000 anos. Aquelas que eram menos úteis desapareceram. Portanto, e nós fazemos essa relação e colocamos o princípio da seleção natural de Darwin também para as soluções práticas de engenharia. Pronto, e basicamente é isso que eu tenho para dizer. Portanto, o livro é um ensaio sobre o papel da engenharia na nossa sociedade, mas para colocar as pessoas no centro das nossas soluções. Para terminar, quero agradecer ao meu colega de escrita, ao engenheiro Carlos Matias Ramos. É alguém que eu conheci eu conheci pessoalmente há cerca de 15 anos. A partir de um certo momento tornámos-nos amigos ao ponto de, primeiro, fomos colegas. Já conhecia de nome.
Já conhecia de nome, obviamente, mas pessoalmente conhecemos já há cerca de 15 anos e depois tornando-nos colegas em 2016 e a partir daí tornámos-nos amigos e começámos a escrever livros. Este é o segundo livro, há um terceiro que já está... Eu adivinhei, eu não sabia. Eu não posso revelar, mas há um terceiro que também... o terceiro tem um propósito que este é para colocar a engenharia no seu lugar certo, que eu acho que não está. O outro é para contribuir para a sociedade do ponto de vista de o que é que podemos fazer melhor e com a engenharia, obviamente. O que é que podemos espaço fazer para melhor. livros vossos. E é um livro que irá sair, acho que no final do ano. Será lançado no final do ano publicamente. Nós temos que o entregar antes, mas será lançado no ano. E eu quero agradecer ao engenheiro Carlos Matias Ramos, porque estão aqui outros engenheiros, porque ele tem contribuído, tem feito serviço público. Ele podia estar neste momento sentado em frente à televisão, mas faz questão de intervir na sociedade e lutar por uma sociedade melhor, mas sempre com a solução, com a visão do copo meio cheio, nunca para deitar abaixo, sempre numa perspectiva de fazer melhor e de melhorar. E isto é que é fundamental, por isso é que eu gosto, acho que nós pensamos de forma semelhante, que é, eu tenho sempre aquela ideia de que vamos construir e não vamos deitar abaixo. E, portanto, nossa função, com o novo livro, então, é um pouco também reforçar essa ideia de falar, criticar para construir. É basicamente isso. E pronto, quero mais uma vez agradecer à minha família. Não, calma. Quero agradecer à minha família, porque se deslocou de Barcelos para cá vir. É de Barcelos, para quem não saiba. Eu sou barcelense há 44 anos que sou barcelense, portanto nunca deixei de ser barcelense. E, apesar Pinhel, de estar... Barcelos, eu sou de Lisboa, e sou engenheiro de Aveiro? Coimbra. Então, temos aqui o país representado. Apesar de estar a trabalhar em Lisboa há 15 anos, eu sou há 44 anos de Barcelos. Portanto, quero agradecer à minha família, portanto, que é o Manela, a Ana Maria, ao meu pai e à minha mãe, ao João e a Diolinda, à Ruth, a minha esposa e à Leonor. E a ti. Muito bem, agora o Sr. Engenheiro Matias Ramos, aqui ao lado do Mondego, que ele conhece como ninguém. Bem, vale a pena ver a Coimbra, para ouvir palavras tão agradáveis. Fui muito feliz em Coimbra, efetivamente, e fez com que a minha mulher me conquistasse. Eu costumo dizer isso a ela, na brincadeira, mas é uma forma de dizer que fui feliz, e sou feliz, e que a Coimbra me traz recordações esplêndidas. Traz o humor, aquilo que foi referido, que era uma coisa que eu admirava muito, a capacidade de estar bem com a vida, do humor. Nós, na altura, não tínhamos televisão, mas, portanto, havia uma cultura de amizade, e isso fez com que eu, nos meus neurónios, Coimbra fazem parte integrante. E fico triste com aquilo que sucedeu no Mondego, exatamente também por Coimbra. Coimbra merece mais. O Rio Mondego merece mais porque é uma joia da coroa da região centro. E esquecemos-nos disso. Não sei porquê. E uma estrutura como esta, abandonada, é uma estrutura que magoa quem conhece o rio e conhece a necessidade de tratar com ele com o carinho que todas as estruturas que lidam com a água merecem. Eu costumo dizer que a água tem personalidade. Muitas vezes as pessoas esquecem-se disso. Quando estamos a trabalhar com projetos na área da hidráulica, temos que ter sempre presentes que a água tem personalidade. Temos que saber o que é que ela quer. E, em função disso, atuar em conformidade e para que ela não se zangue muito. Porque quando se zanga, é muito má. Quer dizer, é terrível. Bem, mas voltando àquilo que é o objeto desta nossa conversa, o desafio foi-me lançado pelo professor Carlos Filhais e quero dizer que eu teria o maior gosto em falar sobre o Mondego porque desde os anos 70 que o conheço, tenho trabalhado e estudado, inclusive do padre Estevão Cabral, que fez o traçado que deu origem a um assoreamento brutal, que deu com que o leito central estivesse cotas mais altas que as margens e, portanto, porque não sabia o que era transporte sólido. Não sabia as equações de transporte sólido ainda na altura, mas é verdade, a razão é essa. Bem, como começar? Tenho aqui tantos amigos.
tantos e bons amigos, numa terra, como vos disse, que me traz boas memórias e que me tornou feliz, mais, porque efetivamente se a gente não tem uma companheira que nos ajuda, com certeza que não conseguimos aquilo que gostaríamos de fazer. E por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Eu não sou nem grande, como vocês sabem perfeitamente, nem... mas o objetivo é lógico, é diferente. Também conheço a esposa do amigo e companheiro de lides e sei a importância que tem para a vida dele. O mesmo aconteceu com a minha, que infelizmente já não pode acompanhar, mas isso é outro assunto, que não vem para aqui. E, portanto, queria começar com um agradecimento muito forte, muito especial ao professor Carlos Filhais, referência maior da ciência nacional, pelas múltiplas sugestões, já aqui foram referidas, científicas ou técnicas, dadas na fase final da redação do livro. É sempre importante termos alguém que de fora nos diga aquilo que devia lá estar e que eventualmente não está tão bem explícito como gostaríamos que estivesse. E ele foi o nosso tutor, o nosso mentor, chamamos-lhe assim, para que o livro tivesse uma escrita que tem. E também pelo seu entusiasmo na divulgação, quer dizer, não se limitou a dar as sugestões, contribuiu fortemente para que o livro tivesse a divulgação que neste momento tem e que muito nos honra. À Presidente da Região Centro, cara amiga, o meu muito obrigado pela sua amizade e fundamentalmente pela forma como sempre se dedica a transmitir-me essa mesma amizade. Quer dizer, eu costumo dizer que a amizade não se explica. A amizade existe, mas não se explica. E tenho o gosto de a ter como amiga. Hoje, a Carlos Loureiro, peço desculpa de estar a dedicar isto, mas o Carlos Loureiro acompanhou-me desde o primeiro ano da faculdade. Aí. Foi para outra coisa, que são os íons, depois os eletrões, e eu fui para o tijolo, como se diz. E, portanto, foi um amigo que eu fui pescar porque eu precisava de um vice-presidente em quem confiasse. E ele, apesar de reticências de 2 minutos, ao fim de disse, ou vejo para aqui ou temos chatices. E ele foi um vice-presidente de grande qualidade e que eu me apraz aqui de destacar. Muito obrigado por tudo pela tua amizade e por todo o resto. Portanto, ao Rogério Otávio Alexandrino também, um abraço, porque a ordem tornou-nos amigos. A amizade não se explica, como digo. Ao Sr. Reitor, a pessoa que eu vi uma vez sentado num cadeirão ali em que eu era o arguente de uma jovem que estava a fazer doutoramento e em que eu tinha, aquilo é muito complicado, eram uns corredores, não cabia lá à mesa e eu tinha que estar de lado para escrever o que estava a perguntar. E o Sr. Reitor ali numa cadeira... é um privilégio de ser reitor. Eu invejável a posição dele, mas ele estava ali num banco quase, que era mesmo, não estou a exagerar. Aqui foi meu companheiro nessas lides, aqui o professor Alfeu, e eu digo, caramba, pá, estava de lado para escrever as perguntas para a candidata que lá estava no fosso. Com a cabeça dela à altura dos pés do júri. E se possível, mais baixo. Portanto, a todos vocês, até tenho 2 primos que vivem aqui em Coimbra e que também tiveram o gosto de estar connosco, mas fundamentalmente a todos os meus amigos que me acompanharam nas lides como bastonário, nas lides em que eu cá vinha e que havia sempre festa. Até de tal maneira que a minha mulher tinha mania de fazer versos. E lembram-se dos versos que ela fez, em que brincava com o facto de uma vez tentar lavar o carro ali para as bandas de Porto, como é que era, daquela praia que ali há, e que havia uma linha d'água. E eu, forreta, que eu também não gosto de gastar dinheiro, digo, vou aproveitar e vou lavar o carro aqui. O balde escorregou-me. E ela fez-me um verso dizendo que o balde neste momento deve estar no 6º continente, que é onde estão aqueles plásticos todos na zona do Pacífico.
E, portanto, lembram-se do poema que ela recitou em... Como é que foi? Foi em que... Ali em São Pedro Noel, exatamente. E que deu origem a que depois a região centro me ofereceu um balde na sessão seguinte. Não sei onde é que ele está. No sexto continente não está, de certeza. Portanto, a todos os colegas amigos, o meu bem-aja, mas fundamentalmente um grande abraço para o meu companheiro de escrita, que nós estamos sempre a tentar raciocinar em função daquilo que é o nosso grande objetivo, ser bom engenheiro. E entender a engenharia como parte importante da nossa vida. Portanto, este livro resultou de quê? Muitas conversas e discussões entre os autores sobre diversos aspectos que dominam a nossa profissão e de que podíamos contribuir para provocar uma reflexão sobre o papel da engenharia na sociedade. Como vocês sabem, e aqui já foi expresso, a engenharia ficou muito desclassificada, ou tem sido, não é desclassificada, desvalorizada face ao seu papel na sociedade que é a nossa. Eu costumo dizer aos alunos, meus amigos, desde que abrem a porta até voltar no fim do dia, lidam sempre com a engenharia. Pisam a calçada, está a engenharia, por baixo estão todas as infraestruturas que nos dão condições de vida, desde a água, o esgoto e tudo mais, os autocarros, as ruas e tudo mais em engenharia. Há um desabafo, que é o desabafo de Edgar Fourie, que disse o seguinte: se perguntar à maioria das pessoas de onde é que vem a água, dirão, a torneira. De onde é que vem a eletricidade? Do interruptor. Mas, se perguntarem também de onde é que vem o dinheiro, dizem que vem do banco. Tramaram-se. Porque esqueceram-se que o banco não dá nada a ninguém. Enquanto a engenharia dá, o banco não dá. O banco vai procurar obter o seu negócio, como é lógico. Mas é este conceito de iliteracia que faz com que muitas vezes seja desvalorizada a ciência e seja desvalorizada a engenharia. Porque tem tudo. Abrir a torneira tem água. Não percebem como é que ela lá vai parar. Bem, na escrita deste livro optámos por uma abordagem simples, já aqui foi referido, com explicações diretas e exemplos práticos para garantir que conceitos complexos fossem compreendidos por todos os leitores. Não só os que têm formação e atividade fundamentalmente técnica, de engenharia, mas também um público mais amplo, com gosto pela ciência e pela engenharia. Isto é, procuramos que o livro trouxesse para nós, para a nossa atividade, o conhecimento que as pessoas não têm. A engenharia funciona como base numa relação de confiança pública, já aqui foi dito, de que o conhecimento técnico e científico é aplicado de forma racional. Isto é, as pessoas confiam nos engenheiros. Já foi dito e não volto aqui a dizer. Portanto, o texto do livro resultou naturalmente da nossa experiência. É evidente. Eu, um pouco menos novo do que o Eloy. Então é jovem há mais tempo. E consequente aprendizagem ao longo da nossa atividade profissional. Como referimos nesse texto, eu nasci profissionalmente numa geração em que o dimensionamento das obras mais complexas recorria essencialmente a modelos físicos. Eu sou desse tempo, como diz o outro, em que a maior parte das barragens, e foi muitas em que eu participei em termos de estudos, eram feitas com base em modelos físicos, modelos analógicos. Esta geração não quer saber disso, porque já aproveitou o conhecimento que esses modelos nos deram para melhorar a nossa capacidade de suporte em termos de computação. Se não tivéssemos a modelação física, não tínhamos condições para validar esses modelos. Portanto, são gerações que se complementaram, felizmente. O professor Eloy viveu o boom da computação numérica e da internet. A diferença geracional é, e estamos convictos, o equilíbrio deste livro. Podemos resumir esse equilíbrio e a aprendizagem que resultou das muitas reuniões e discussões nos seguintes pontos. Perdoe-me se sou longo. Aprendemos que, sem ir ao detalhe das coisas, nunca as perceberemos na sua totalidade. Sem detalhe, não podemos construir o todo. Assumimos que temos a necessidade de ligar a ciência às pessoas, que a ciência é o nosso melhor refúgio contra a incerteza. Enquanto a ciência coloca questões, a engenharia, recorrendo à ciência, responde aos desafios colocados pela sociedade.
A ciência, na sua insatisfação permanente de conhecer mais e cada vez mais, coloca a questão: porquê isto? O engenheiro diz: por que não? Nós, a primeira resposta é: porquê que não vamos fazer? Por que não? A ciência pergunta: porquê? Fortalecemos a importância das competências nas áreas das ciências fundamentais, pela sua capacidade de interação com o mundo físico, mas também pelo seu espírito empreendedor e participativo, bem como para promover a inovação. Eu estava aqui referindo o professor Armando Lengato, já o disse, portanto não vou repetir. Assumimos a convicção, dedicando-lhe especial atenção, que o risco faz parte da nossa atividade como engenheiros. Eu costumo dizer que há dois tipos de risco, o voluntário e o involuntário. Eu tenho um livro, juntamente com o professor Betamo de Almeida, sobre análise de risco associada a barragens. E foi daí já o meu interesse e o gosto para a análise do risco. Resultou de um projeto nato, e ele era o diretor do curso e eu era o subdiretor, um nome pomposo, mas ele era efetivamente o alma mater de tudo isto. E daí resultou aquilo que eu costumo dizer quando tenho condições para dizer aos alunos: há dois tipos de risco, o voluntário e o involuntário. O involuntário é eu ir na rua e levar com o vaso na cabeça. Não participei, não foi parte ativa. Eu levei com o vaso na cabeça, ponto final, parágrafo. É o risco involuntário. Eu estou na rua e não participei no risco. Mas se eu vou no automóvel e tenho um acidente, eu não tenho culpa. Mas não interessa, se eu não estivesse lá, não havia o acidente. Portanto, é o risco voluntário, porque eu sei à partida, quando entro no carro, que tenho uma probabilidade de que esse acontecimento exista. Portanto, assumimos que nunca é aquilo que não sabemos que nos causa problemas. É a nossa insistência em acreditar que temos todas as respostas. Desculpem lá, que eu já começo a ter dificuldade nos ossos disto. Fortalecemos a convicção que o engenheiro não sabe tudo o que precisa saber, pois o conhecimento está cada vez mais diversificado e especializado. Por isso, a engenharia é um trabalho em equipa. Já o dissemos aqui e estou só a repetir. Evidenciamos que o grande desafio da engenharia passa pela preparação de profissionais para empregos que ainda não existem, para o uso de tecnologias que ainda não foram inventadas e para solucionar problemas que ainda nem sabemos que o são. É esse o papel do engenheiro. Evidenciamos a importância na capacidade de comunicar a equipa, assim como na capacidade de divulgação e promoção do papel da engenharia na sociedade. O engenheiro muitas vezes encontra dificuldade em comunicar. É um mau comunicador. Geralmente o engenheiro fica satisfeito com o que fez e não se preocupa. Outras profissões, ao contrário, divulgam com força quaisquer iniciativas que tomem. Solidificamos o conceito de que a engenharia é muito mais que a técnica. É mais que os cálculos e soluções práticas. É servir as pessoas, o bem-estar e o desenvolvimento socioeconómico do país. Constatamos que há muitas obras de divulgação da ciência, mas há poucas de divulgação da engenharia e do seu papel na sociedade. Por isso, a nossa vontade de que o livro que hoje apresentamos em Coimbra possa contribuir para ampliar o conhecimento sobre esta limitação. Por último, surge naturalmente a questão: o que é ser engenheiro? De forma simples e condensada, penso que posso resumir desta forma. Consideramos que ser engenheiro é observar antes de agir. O engenheiro do futuro terá de dominar ferramentas digitais, mas, sobretudo, terá de cultivar a capacidade crescente e mais exigente de pensar, julgar, comunicar, trabalhar em equipe e assumir responsabilidades. E, por tudo isto, na sequência das muitas reflexões que fizemos, que vão para além destes temas, nasceu a necessidade de escrever este livro com a convicção de que a ciência descobre o que existe e que a engenharia cria o que nunca existiu, complementando-se na procura do progresso da humanidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem, nós aproximamos do fim e há um beberete por gentileza da Ordem dos Engenheiros de Região Centro, mas acho que, se concordarem, há um pequeno espaço para alguma questão ou comentário que queiram fazer ao que foi dito, ou chamar a atenção para algo que ficou por dizer.
Estas sessões são sempre participadas, são públicas e participadas. Se faz favor, quer? Está o microfone já aí. Altino Loureiro, desenho mecânico. A apresentação é de facto muito interessante, muito focada no futuro. Contudo, nos últimos meses nós temos assistido a uma série de acidentes que eu estou convencido que são devidos a uma coisa muito simples, que é a falta de transmissão de conhecimento entre as gerações mais antigas e as mais novas. Penso que isso estará na base. De facto, antigamente eu lembro-me, eu trabalhei em empresas, também trabalhei na universidade, mas trabalhei em empresas e normalmente uma empresa metia um engenheiro para aí 1 ano antes ou 2 anos antes do mais antigo sair. Normalmente fazia-se assim. E, de certo modo, nas escolas também se fazia, na academia também se fazia isso. Hoje em dia não se passa nada disso. Passa-se, de facto, um sai e entra outro. E há um monte de conhecimento informal. Quem trabalhou nas empresas, e na universidade é a mesma coisa, quem faz investigação é o mesmo. Há um monte de conhecimento que não é escrito. Nunca vai ser apanhado pela inteligência artificial, ou será quando houver acidentes, quando há um acidente depois tem que se investigar e procurar as causas, etc., por aí fora, e vai conduzir a isso. E nós temos inúmeros exemplos desses. O elevador da Glória, nós não temos cá fora, por exemplo, o relatório final daquilo, mas aquilo É claro. é perfeitamente claro. Quem tem experiência, aquilo é ridículo. E resulta só disso, resulta de a geração mais antiga não ter transmitido às mais novas, de facto, um conjunto de conhecimento informal que deviam ter. Sei lá, por exemplo, outro exemplo, agora nos últimos meses, o acidente na alta velocidade em Espanha. Pelos vistos, aquilo, a linha fraturou numa soldadura. Eu sou especialista na área, a propósito. Aquilo sabia-se há muito tempo, que de facto aquelas soldaduras não têm um nível de qualidade, têm outras, que aquilo tem que ser inspecionado muito periodicamente. E se aumenta a solicitação, porque aumenta a velocidade, deve ser inspecionado a períodos mais curtos, por exemplo. Portanto, há de facto aqui, e há uma coisa que me preocupa, que de facto é isso que eu disse. Hoje em dia falamos todos na inteligência artificial, que acho que é uma ferramenta excelente, tem várias vantagens, mas cuidado, porque de facto há na cabeça das pessoas, e grande parte desse conhecimento informal ficou na cabeça das pessoas, porque não é registado, tanto nas empresas como nas universidades. Não é transmitido pela inteligência artificial, não é? O saber fazer Exatamente. Isto ao vivo. E, portanto, isso é um problema, de facto, grave e que nós vamos ver, e eu estou convencido que mais acidentes como estes têm estado a acontecer. Sei lá, por exemplo, o Titanic. O ROV, aquele que foi lá abaixo. Sim, aquilo robô. é ridículo. Um acidente daqueles é ridículo. Porque um aluno do 3º ano de Engenharia Mecânica ou de Engenharia de Materiais sabia que aquilo seguramente ia acontecer. Tinham a lata de dizer que, de facto, havia uma parte que era de compósito e que aquilo de vez em quando ia lá abaixo, havia um estalo. Pac, pac, pac. Aquilo, qualquer aluno sabia que aquilo é de laminação do compósito. Mas como aquilo é numa zona onde não há regulamentação, não acredito que os engenheiros não soubessem. Sabiam de certeza. Eles sabiam de certeza. Agora, o patrão é que mandava. Pois. E como não havia regulamentação, nem uma entidade inspetora externa, ok, ele fez o que quis. Muito Pelo bem. menos ficou lá em baixo. Vamos passar a um de Muito vocês. obrigado. Quem é que quer responder a esta questão? Eu penso que sou capaz de responder. Eu fiz um artigo há uns tempos lamentando a forma como a administração pública está a ser gerida, ou melhor dizendo, a ser desvalorizada. Então acabamos já. E Não sabia. intitulei o artigo do jornal da seguinte maneira: comissões e mais comissões, e todas o tempo levou. Não foi o vento, foi o tempo.
Porquê? Porque não fica nada. São nomeadas comissões e mais comissões, e missões não sei de quê, e grupos de trabalho, e depois o que é que fica? Ora, felizmente, eu quando entrei na instituição onde trabalhei, tive gente que me enquadrou, que me ensinou, que me corrigiu. E digo-vos mais, por experiência, houve, aqui há uns tempos, pediram para fazer um projeto, mas era um projeto simples, e deram-me a versão que tinha vindo da entidade que era uma estação para uma determinada, resolver um determinado problema. Eu olhei para aquilo e disse, como é possível? E entreguei e disse à pessoa que me pediu o projeto, disse, eu não vou fazer isto, pela simples razão que eu vou incomodar pessoas. E como disse Luther King, a melhor maneira de arranjar inimigos é dizer as verdades. Acho que é uma excelente maneira de acabarmos. São todos convidados, digamos, para o beberete, que tem de ser agora, porque isto tem tempo marcado, isto é uma precisão própria dos engenheiros. Muito obrigado a todos. Quem quiser o livro assinado, a Almedina tem ali o livro que vende e que os autores terão gosto de assinar, e continuaremos a discussão com um copo.